Salve galera, tudo certo? Maravilha. Professor Cristiano Andrade de volta. Vamos resolver outra questãozinha aqui de português. Do IF São Paulo, vale para todos os IF do Brasil, não só IF São Paulo, ETEC, Cefet. Questão de morfossintaxe. A gente tem aqui uma interface de morfologia, que é a parte de classes gramaticais, e sintaxe, que é a parte de funções dentro da oração. Sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, os verbos transitivos exigem um complemento direto ou indireto. Quanto a isso, observe o fragmento abaixo. Vou deixar o link de um vídeo aqui sobre transitividade verbal. Tá? Vou deixar a parte 1, depois eu deixo a parte 2, depois você dá uma olhadinha. Então o texto é o seguinte, ó. Os lugares de fala representados na mídia não só servem à expressão de diferentes pontos de vista, mas também moldam visões de mundo, afetam a capacidade de reflexão crítica, influenciam a formação de preferências e gostos. A partir dessa perspectiva, desenhamos uma pesquisa que se propôs a analisar os perfis dos autores de reportagens e textos de opinião em três dos principais jornais impressos do Brasil: Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e o Globo. Considerando-se a transitividade de afetam, influenciam e propôs presente no texto, os termos destacados em negrito são, respectivamente, deixa eu ampliar aqui, eu acho que ficou um pouquinho, ficou um pouquinho miudinha a letrinha, acho que agora é melhor para ver, né? Imagino eu. Então ele fala, a letra A, artigo, preposição, artigo. B, preposição, preposição, artigo. C, artigo, artigo, preposição. D, preposição, artigo, preposição. Vou deixar a parte 2 aqui de transitividade verbal, depois você dá uma olhadinha. Bom, os termos destacados são, ó, não sei se dá para ver muito bem, esse Azinho aqui, esse outro Azinho e esse outro Azinho aqui. Ele quer saber se é artigo ou preposição. Só tem isso, aí ele vai embaralhando, tudo mais, né? Então, seguinte, ó, artigo. Artigo sempre é adjunta de nominal, tá? Então, é um acompanhante, você tem um termo da oração que é núcleo, núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto ou indireto, sei lá, núcleo do complemento nominal, que seja. Então você tem um adjunto nominal que é um acompanhante. O artigo sempre vai ser um acompanhante, ó. Então, artigo, então você vai ter o, a, os, as, uma, né? Uns, umas, sempre adjunto adnominal, acompanhante de algum substantivo ou algo semelhante. Vou deixar um link de um vídeo nosso sobre adjuntos adnominais. Bom, então, para ser artigo é isso. Aí a preposição conectivo. Ele vai conectar de acordo com a regência. Por isso que ele está falando de regência do verbo. Tá? Então, por exemplo, esse verbo afeta. Quem afeta, afeta alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Tá? Então, não tem como você conectar uma preposição a ele. Afetam a capacidade. Então, isso aqui é um artigo, ó. Errada preposição, errada preposição. Já eliminamos duas. Você tem, inclusive, ó, capacidade, que é um substantivo feminino, que está conectado com esse adjunto adnominal, certo? Esse adjunto adnominal está atrelado a ele. Legal. Aí, o que acontece? Ó? Você vai ter, então, depois, o verbo influenciar. Influenciam o quê? Que influencia alguma coisa. Influencia o quê? A formação. Também você tem um substantivo aqui. Então, você vai ter também um artigo. Tá? Então isso aí também tem a ver com regência. A gente tem inclusive uma playlist só de regência. Vou deixar o link para você. Regência nominal e verbal. No caso aqui, esse exercício tem mais a ver com regência verbal. Né? Porque ele está falando dos verbos também não. Transitividade dos verbos. Legal. Aí o que acontece? Ó? Também é artigo. Com isso já matei. Ó. Já matei. Só pode ser a letra C. Vamos conferir a última então? Se propôs a. Quem se propõe a alguma coisa. Então aqui, ó, verbo transitivo indireto. Primeiro é isso. Segundo, analisar. Analisar um verbo. Como que você vai colocar um adjunto adnominal com verbo? Não tem nada a ver. Tá?
Vou deixar um link sobre classes gramaticais para quem estiver um pouco perdido, não está se perdendo nas classes gramaticais. Mas isso aqui é um verbo. É aquele tipo de palavra que diz, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Como é que você vai conectar o adjunto adnominal, que ele é específico, acompanhante de substantivo, ou alguma coisa que virou substantivo. Tá? Então, por exemplo, o porquê, ó. O porquê, que inclusive tem acento, tá? Temos também vídeo sobre isso aí. Depois eu vou deixar o link aí também. Então, ó, o porquê. Ele virou substantivo, antes ele era conjunção. Beleza? Então, realmente é a letra C, ó. É a letra C. Não tem como você conectar um artigo com um verbo. Artigo adjunto adnominal, sempre, 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 não tem exceção. Pelo menos eu nunca vi na minha vida. Ele está conectado com o substantivo ou equivalente a isso. Beleza? Então é isso aí, mais uma questão. Espero que tenha sido útil para você. Gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Se for novo no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as novidades. Parceria aqui com o professor Sérgio Mendes. Estamos acompanhando os IEFs, né, as provas de IEF, ETEC, Cefet, de vários estados brasileiros. E é um projeto gratuito. E eu tenho também um treinamento meu com o método ligeiro, tenho alunos com resultados fantásticos. Você pode também dar uma acelerada no seu processo e, de repente, até ser um dos primeiros aprovados. Teve vários casos aqui de aprovados entre as primeiras colocações. Eu vou deixar o link para você. Te aguardo no próximo vídeo aí. Valeu!